você que nos acompanha aqui pela TV GC. Eu sou Esther Centenário e começa agora o meu programa Olhares. E hoje nós vamos dar uma viajada de novo aqui para pertinho, Mondaí. E vamos falar com a Michele, que é a mãe da Melissa, de 5 anos, com síndrome de Down. Um assunto muito bacana também para a gente estar trazendo aqui no programa. Algumas pessoas já tinham me perguntado, e hoje é com muito prazer, com muita gratidão, que eu recebo a Michele. Oi, Michele, tudo bem? Oi, Esther, tudo bem? Olá também para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero agradecer muito o convite e fiquei muito feliz. Feliz ficamos nós que podemos contar com você, ouvir um pouquinho da tua história, das lutas, né, Michele? Então, para a gente começar, eu queria perguntar para você se você e o Maicon, que é o seu marido, sempre quiseram ter filhos. E como foi a gestação da Melissa? Então, o Maicon e eu sempre planejamos sim ter filhos, mas como nós começamos a namorar ainda na adolescência, pensávamos em primeiro construir uma estrutura para daí poder receber filhos, né? Enfim, no singular, plural, não sei. Por enquanto temos a Melissa. E quando nos sentimos assim mais seguros para dar esse passo, com a casa construída, né, com empregos estáveis, enfim, assim, com uma estrutura legal para receber uma criança, decidimos engravidar. A minha gravidez foi uma gravidez muito tranquila, assim, sem intercorrência nenhuma, sem enjoos, nossa, foi muito tranquilo mesmo. E a Melissa, ela foi bem apressadinha, porque ela nasceu com 37 semanas e 5 dias, ela já foi dando sinaizinhos de que queria nascer, né? Então, a gravidez, assim, foi muito, muito bacana. Que legal. E o nascimento da Melissa? Como que foi o dia que ela nasceu? E também depois, como que vocês ficaram sabendo da síndrome, né? Que a Melissa tinha síndrome de Down. Então, nós descobrimos que ela tem síndrome de Down depois do nascimento, né? Nos exames que foram feitos durante a gestação, nenhum deles mostrou algo nesse sentido. No morfológico, inclusive, a médica que fez na época o exame mencionou que uma das características ou uma das questões que eles costumam fazer é medir o nariz, né, da criança, do bebezinho, para ver se existiria a possibilidade de ter síndrome de Down ou não. E a Melissa não mostrou o narizinho dela no dia do morfológico, ela ficou o tempo inteiro com a mãozinha na frente. Então, assim, durante a gestação, ou acho que deve ser, eu acredito com todas as mães que engravidam, a gente tem a expectativa de que nós vamos ter um filho perfeito, que vai nascer sem nenhuma deficiência, sem nenhum problema de saúde. E durante a gestação eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. E assim, foi uma surpresa o dia que eu tive que ir para o hospital, porque ainda não estava no período para ela nascer, mas a gente acabou indo e ela foi dando então os sinais de que queria vir ao mundo. Quando ela nasceu, assim, a princípio eu não percebi nada de diferente. O meu marido falou que logo achou algo assim um pouco diferente no rosto dela, algumas características, principalmente o olho puxado, mas eu não percebi nada naquele momento. A suspeita veio no dia seguinte que ela nasceu à noite, e na manhã seguinte a pediatra então do hospital passou para ver as crianças. E ela começou a olhar a Melissa e quando ela estava olhando as palmas da mão dela, ela olhou com um olhar assim meio estranho, o que me chamou a atenção naquele momento. Mas na hora eu acabei não perguntando o que teria acontecido. Ela saiu, depois voltou uma enfermeira e pegou a Melissa e disse assim, a gente vai fazer alguns testes com ela de reflexo, mas a gente já traz ela de volta. Naquele momento eu não sei se, assim, eu não conseguia pensar em nada, talvez a gente, não sei, talvez era tudo muito novo naquele momento, assim, não me passou nada pela cabeça, né, que poderia ter algo estranho. Quando a enfermeira trouxe a Melissa de volta, ela disse, tá tudo certo.
Aí eu disse para ela, posso te fazer uma pergunta? Eu achei um pouco estranho que a médica olhou meio com um olhar diferente para a palma da mão da Melissa. Tem alguma coisa de errada com ela? E aí a enfermeira disse, não, a doutora pensou que ela pudesse ter síndrome de Down, mas ela descartou essa possibilidade. Nossa, aquilo parece assim, foi um balde de água fria em cima da gente. Tava eu e a minha sogra, naquele momento ela estava comigo. E nunca tinha passado pela minha cabeça alguma coisa nesse sentido e desconhecia características, nunca tive assim proximidade com pessoas assim com deficiência na família, então era algo novo. Mas assim, quando ela disse descartamos, eu assim não fui mais pensando muito naquilo. No entanto, daí no hospital ela teve glicemia baixa, a gente teve que ficar uns dias a mais lá, ela não conseguia mamar direito, então ali já aparecia algo, provavelmente da síndrome de Down, que eles têm uma dificuldade na sucção, muitas vezes, né? Ela não conseguia pegar o peito, e só que naquele momento a gente não imaginava que poderia ser isso. Quando a gente saiu do hospital, eu comentei com meu marido, eu disse assim, não, eu quero muito que logo um pediatra avalie ela, né, um outro profissional que a gente pudesse contar posteriormente também, porque eu tinha muito medo dessa coisa da glicemia, de dar uma hipoglicemia nela e tal. E já no dia que nós saímos de manhã, à tarde já conseguimos uma consulta com um profissional perto aqui da nossa cidade, que até hoje acompanha a Melissa, assim, a gente criou uma confiança muito grande nele. E aí a gente falou porque teria ido até lá, mas por conta da questão da glicemia, não porque imaginava que ela poderia ter síndrome de Down. Quando eu fui contando para ele o que a gente passou ali no hospital, como foi essa questão, ele olhou assim bem sério para nós e disse assim: eu não descartaria nenhuma, né? Como a enfermeira teria dito que descartaram, ele disse: eu não descartaria. E ele começou a falar de uma forma, começou a falar das características, já começou a explicar mais para nós como que é a síndrome de Down, como que é as reações, enfim, falou de um site para nós já irmos pesquisando sobre. Daquele momento, assim, acho que foi caindo a minha ficha, assim, nossa, se ele está falando isso, acho que é mesmo assim. Mas para comprovar, teria que ser feito o exame do cariótipo, e esse exame, ele é bem carinho, né, e demorado para ficar pronto, Só que a gente logo já encaminhou porque queria tirar aquela dúvida, né? Então, durante esses 30 dias após o exame ser feito, eu sempre pensava, não, ela não tem nada, é a primeira fase, assim, da negação, né? Mas o resultado veio positivo. E aí, quando o resultado veio positivo, começou a fase do luto, né? Ter que trabalhar esse luto do filho perfeito, e encarar uma nova realidade, né, que é ter um filho com uma deficiência, algo que a gente não imaginava e nunca tinha pensado na vida, né? E Sabe, aí a gente... que, te cortando um pouquinho, eu sempre faço uma pergunta, às vezes, no meu programa, e quando as crianças nascem, os pais geralmente colocam, né, nasceu perfeito. E hoje, então, para você, que é mãe da Melissa com síndrome de Down, o que é uma criança perfeita? O que é um filho perfeito para você? Eu acho que todos os filhos são perfeitos, né? A nossa concepção de perfeição, acho que antes de ter um filho com uma deficiência, é dele não ter nenhuma deficiência, nenhum problema de saúde. Eu acho que essa é a expectativa, né? Mas hoje eu agradeço porque a gente aprende muito com ela. Agradeço o fato dela ter pernas para caminhar, ela tem braços, ela consegue se alimentar, ela consegue caminhar, ela não é dependente no sentido de ter que estar numa cadeira de rodas, né? Neste momento, consegue enxergar, ouvir, né? Tem coisas que eu sei que no desenvolvimento dela vão demorar mais para se desenvolver. Ela começou a caminhar com 2 anos e 4 meses, enquanto crianças, às vezes, antes de 1 ano já estão caminhando. Ela ainda fala pouquíssimas palavras, mas eu sei, a gente, enquanto pais, tem certeza que daqui a pouco ela vai falar tudo, mas tem também um tempo maior de espera, né? Então, hoje eu vejo que o filho perfeito é o nosso filho. Ele vai ser perfeito como ele vem para nós. Tem momentos que a gente, assim, se culpa muito porque acha que pode ter feito mais por ela, que durante esses anos poderíamos ter buscado outras estimulações antes para ela estar com desenvolvimento melhor.
A gente se frustra em algumas coisas também, né? Como todos os pais, porque ser pai e mãe é uma responsabilidade muito grande, né? Nós temos um desafio enquanto genitores, porque a gente não sabe como fazer, a gente não fez um curso para saber como lidar com as situações, então a gente aprende muito com os nossos filhos. E com a Melissa, muito mais, porque eu estou aprendendo a ser uma pessoa mais paciente, né? Saber esperar um pouco mais. Então, assim, o nosso dia a dia, ele é agitadíssimo, né? Em meio a escola, terapias, é a casa, é o momento em família, porque a gente também tem que pensar que não adianta só focar na estimulação, porque as crianças também precisam de um tempo para desligar, para fazer assim, as coisinhas que eles gostam, ou não fazer nada também, né? Então, assim, eu percebo que a gente aprendeu muito nesse tempo, e a gente tem muito que aprender ainda. É muito bom quando a gente pode contar com outras pessoas que por exemplo, que tenham filhos também com deficiências, a gente acaba trocando figurinhas, experiências, então isso nos fortalece e nos faz conhecer outros profissionais, outras famílias, e às vezes mudar algumas dinâmicas que nós estávamos usando na forma de educação, ou até de terapias, né, de profissionais, enfim, e eu acho que isso é o positivo, o quanto nós podemos crescer enquanto pessoas e aprender todos os dias. Então, eu digo que são desafios, assim, bem grandes. São muitos desafios. É uma vida normal, né? Independente de criança dita perfeita, entre aspas, né? Com criança especial. E agora, então, Melissa, eu gostaria que você deixasse um recado para a sua família e para o seu esposo, para o Maicon, que depois vai assistir o programa, e também para a Melissa, que agora está na escolinha, né? Tá. O que falar da família, o que dizer para eles? Assim, a minha palavra principal é a gratidão. Sem o suporte familiar, nossa, eu não sei como que eu e o Maico estaríamos enquanto família, porque é muito importante essa aproximação dos nossos familiares. Nós acabamos morando mais próximos dos familiares dele, né? A minha família mora mais longe, mas eles são tudo para nós, assim, eles nos auxiliam em tudo. Então, assim, o que eu queria dizer para eles é um muito obrigada por todo o apoio, por estarem conosco enfrentando essa... assim, eu falo enfrentando no sentido dos preconceitos, sabe? Porque a gente escuta tanta coisa, Esther, né? Tantos... falas pejorativas, enfim, dozinho, ai, coitadinho, que a gente tem que todo dia estar nos fortalecendo e mostrando o outro lado para as pessoas. E a nossa família encarou isso muito, muito mesmo, assim, eles defendem a Melissa com unhas e dentes. Agradecer o Maicon também, porque ele está do nosso lado, ele é um paizão também, super parceiro, e a Melissa, nossa, ela é tudo para nós. Sem ela, nossa, não existiria mais vida, porque seria muito estranho se ela não tivesse síndrome de Down, porque hoje a gente está muito acostumado com toda essa situação. Eu nem consigo mais ver as características muito nela, assim, sabe? É bem engraçado isso. Enquanto as outras pessoas enxergam mais rápido, eu já não vejo mais muito, né? A gente acaba se acostumando. É assim mesmo que funciona, e a cada dia a gente vai aprendendo mais. Eu gostaria de ficar conversando com você muitas vezes e não vai faltar oportunidade, tá, Michele? Com certeza. E eu agradeço imensamente a tua disponibilidade de vir aqui contar um pouquinho, assim, da tua história e também dizer para as pessoas que existe luta, sim, mas existe muitas vitórias e que os nossos especiais são puro amor. Um grande abraço para você, para o Maicon e para a Melissa. E você que está nos assistindo, fica à vontade para compartilhar essa história. E até a próxima quinta-feira que vem. Super beijo. Tchau, um abração.